Boa tarde, quarto ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Vamos iniciar nossa aula de matemática. Então, pega o seu livro de matemática e abra na página 146. Hoje nós vamos tratar das unidades de medida convencionais e não convencionais. Em seguida, nós trataremos das medidas de comprimento. Então vamos lá, já pegou o seu livro? Vamos iniciar. Há muito tempo atrás, antes da criação das primeiras formas de medição, os seres humanos utilizavam as partes do próprio corpo para medir os tamanhos das coisas. Eram medidas não convencionais. Por exemplo, caso precisassem de medir um quadro, como esse meu aqui, eles usariam o palmo. O palmo é a medida entre a pontinha do polegar e a pontinha do dedo mindinho. Vamos ver quanto tem o nosso quadro. 1, 2, 3, 4, quase 5 palmos. Eles usavam também a braça, que é a distância entre a ponta do dedo médio e a outra, com os braços abertos. Já a jarda era a distância entre a ponta do nariz e a ponta do dedão, com o braço também esticado. Além de usarem a medida do pé, do tamanho do pé, que vai do dedão até o calcanhar, e a distância medida através dos passos. Essas formas de medida foram se perdendo ao longo do tempo, foram perdendo valor. A partir do momento em que os seres humanos começaram a perceber a diferença entre o tamanho das pessoas, que umas pessoas teriam um palmo maior do que a outra, outras teriam a braça maior do que a outra, dependendo da sua estatura. Foi então que os reis, os faraós e os imperadores começaram a ordenar que suas próprias medidas fossem as únicas válidas entre as pessoas que moravam em seus reinos, em seus impérios. Então, a medida do palmo daquele rei é o que valeria no império dele, independente do palmo das outras pessoas. A medida da braça daquele rei era o que valeria no seu império, no seu reino, independente da braça das outras pessoas. Assim foram criados os primeiros padrões de medidas convencionais. Hoje, a principal unidade de medida convencional utilizada é o metro, que será o nosso próximo tema. Agora vamos para as atividades relacionadas a medidas não convencionais e medidas convencionais. As atividades serão da página 149 a 151. Questão 1. Observe algumas formas não convencionais de medir comprimento e escreva em cada situação a seguir o que você acha mais adequado para medir. Então, de acordo com a situação, você vai ver se é mais adequado que ela seja medida com a mão, o palmo, com o pé ou com o passo, tá? Com os passos. Letra A. A largura da sala de sua casa. Como nós estamos em casa, tudo que for relacionado à sala de aula, nós utilizaremos a sala de casa, tá certo? Então, a largura da sala da sua casa. Letra B. O comprimento da quadra de esportes. Se você perto da sua casa não tiver uma quadra de esportes, você pode utilizar a área da sua casa, a garagem ou um corredor, algum lugar que você utilize ali para brincar ou para se movimentar mais, tá? Letra C. A largura da porta da sua sala, da porta da sala da sua casa. Como seria para medir a largura dessa porta? Letra D. A largura da sua cadeira,
a largura da cadeira que você utiliza em casa. E letra A é a altura da mesa, tá? Como aí em casa vocês não têm a lousa, que é o quadro, vocês vão medir a altura da mesa que você utiliza para estudar, tá? Questão 2. Roberta mediu o lápis abaixo utilizando uma borracha. Qual é a medida aproximada do comprimento do lápis? Então você vai ter que descobrir quantos tamanhos dessa mesma borracha seriam utilizados para completar o tamanho do lápis. Questão 3. Observe os objetos abaixo e escreva qual unidade de medida não convencional você usaria para medir. Então temos aí um caderno de 14 centímetros, uma mesa de 120 centímetros, um balde de 15 centímetros de altura e um lápis de 9 centímetros. Qual unidade de medida você usaria para medir esses objetos? A unidade de medida não convencional. Quais eram que utilizavam? Palmo, braça, jarda, pé e passo. Questão 4. Agora, junte-se com mais 2 pessoas de sua casa, tá? Então não é com 2 colegas, com mais 2 pessoas de sua casa. Pode ser o pai e a mãe, pode ser a mãe e a avó, pode ser o primo e a tia. Quem tiver com você em casa, 2 pessoas. Ah, tia, não tem 2 pessoas comigo em casa, não tem problema, faça você e mais uma. Lá na letra A, e meça o comprimento de sua sala, da sua sala de casa, tá? Usando como unidade de medida o passo. E aí você vai anotar. A primeira pessoa vai lá e mede a sala com os passos. Você anota quantos são. A segunda pessoa vai lá, mede a sala com os passos dela. Anota quantos são. E a terceira pessoa, né, que tem que ser, você tem que ser um deles, vai lá e mede a sala com seu próprio passo e marca quantos são. Na letra A, quantos passos mede o comprimento da sala de estar? Aí tem aluno A, aluno B, aluno C. No aluno A é você. O aluno B você coloca o nome da pessoa que te ajudou. E o aluno C você coloca o nome da segunda pessoa que te ajudou. Combinado? E aí você vai dizer quantos passos foram medidos por cada uma, tá? Letra B. Houve diferença entre a quantidade de passos obtidas nas 3 medições? Se sim, por que você acha que isso aconteceu? Então você vai responder se houve uma diferença. Se a resposta for sim, você vai dizer o que existe de diferente entre vocês que causou a diferença na quantidade de passos. Página 151, questão 1. Problemas a partir de figuras ou cenas. José e Luiz mediram a largura de sua sala de aula com o passo. A sala de José mede 5 passos e a de Luiz 7 passos. O passo de José mede 60 centímetros e o de Luiz mede 50 centímetros. Quanto mede a largura da sala de aula de José e a de Luiz? Então você vai fazer um cálculo, né? A sala de José tem 5 passos e o passo de José tem 60 centímetros. Então você vai fazer 5 vezes 60 e descobrir quantos centímetros tem a sala de José. Da mesma forma, você vai fazer com a sala de Luiz. Multiplicar a quantidade de passos pela quantidade do tamanho dos passos, para descobrir quantos centímetros tem essa sala, tá bom? Questão 2. Observe os 3 percursos que a Alice costuma realizar caminhando. Então tem aí um percurso de cada cor. Um azul, um rosa e um amarelo. Ou é rosa ou é vermelho, tá? Letra A. Observando os percursos, qual deles é o mais longo? Então, diga qual é o mais longo, de onde vai? Sai da casa de Alice e vai até onde? E o mais curto? Sai da casa de Alice e vai até onde? Letra B.
encontre outro caminho da casa de Alice até o shopping. Então, já tem um percurso aí marcado da casa de Alice até o shopping. Você vai encontrar outra forma dela sair da casa dela e chegar até o shopping. Letra C. O caminho que você encontrou é mais longo ou mais curto? Então, o caminho que você encontrou até o shopping é mais longo do que o que já existia ou é mais curto do que o caminho que já existia? Vamos lá. Agora, iniciar o tema medidas de comprimento, metros e seus múltiplos e submúltiplos. A principal medida de comprimento é o metro, mas existem outras medidas que utilizamos de acordo com o tamanho das coisas que vamos medir. Os múltiplos do metro são utilizados para medir coisas maiores que o metro. E os submúltiplos do metro são utilizados para medir coisas menores que o metro. Exemplo, para medirmos um lápis, eu vou utilizar uma régua, né? Essa régua comum de escola. E eu vou colocar aqui o lápis, não da pontinha da régua, e sim do início aqui, do primeiro risquinho, no numeral 0. Eu vou contar, deixa eu segurar aqui, e vou olhar aqui até onde ele foi. Ele deu aqui exatamente no 17. Então, significa que esse lápis, ele tem 17 centímetros. Esse lápis foi medido com os submúltiplos do metro, que são os centímetros. A distância entre Vicente Pires e a rodoviária do plano piloto é em torno de 16 a 18 quilômetros, pois depende do lugar de onde você está saindo aí em Vicente Pires. Então gira aí em torno de 16 a 18 quilômetros, podendo ser até um pouquinho mais, tá? Essa medida, essa distância, ela é calculada com o múltiplo do metro, que é o quilômetro. Os instrumentos mais comuns que nós utilizamos para medir comprimento são a régua, né? Essa nossa régua escolar. Nós temos ela aqui de 30 centímetros, tenho ela aqui de 20 centímetros, um pouquinho menor, ó. Podemos encontrar ela também de 50 centímetros e até de 1 metro, umas de madeira, né, que tem bem grandes. Temos também a fita métrica, que é muito utilizada por costureiras e alfaiates, tá? Então, a fita métrica tem em torno de 1,5 metro a 3 metros. Normalmente, nós encontramos ela ainda nesse tamanho. Temos também a trena, que é utilizada nas construções civis e nas medidas de longa distância. E tem também o metro articulado, que é como se fosse a trena, né, para medir grandes locais, mas que ele é dobrável, ele é de madeira e é dobrável. Para conhecermos melhor os múltiplos e os submúltiplos do metro, vamos analisar as tabelas que estão disponíveis na página 154 do livro de matemática. Acompanhem comigo. Os múltiplos do metro são o decâmetro, cujo símbolo é Dan, vale 10 metros, o valor é de 10 metros, em relação com o metro é 10 vezes maior que o metro. Hectômetro, símbolo HM, valor 100 metros, relação com o metro 100 vezes maior que o metro. Quilômetro, símbolo KM, valor 1000 metros, relação com o metro, ele é 1000 vezes maior que o metro. E os submúltiplos do metro são decímetro, o símbolo é DM, valor 0,1 metro. Em relação ao metro, ele é 10 vezes menor que o metro.
centímetro, símbolo cm, valor 0,01 metro. Em relação com o metro, ele é 100 vezes menor que o metro. E o milímetro, o símbolo é mm, valor 0,001 metro. Em relação com o metro, ele é 1000 vezes menor que o metro. Então, após conhecermos as unidades de medidas maiores e menores do que o metro, nós vamos ver como é feita a transformação de unidade de medida para outra. Para transformar quilômetros em metros, nós temos que multiplicar os quilômetros por 1000 metros, pois 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Né? Então, nós já sabemos que 1 km é igual a 1000 metros. Se eu tiver 9 km, como eu faço para transformá-lo em metros? Eu vou multiplicar, vou pegar e fazer 1000 vezes 9. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 1, 9. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. E todo número multiplicado por 1 é igual ao próprio número que foi multiplicado pelo 1. Tá certo? São regrinhas que a gente já tem que começar a ir guardando na memória. Então, nós temos, então, 9.000. Significa que 9 quilômetros é igual a 9.000 metros. Já para transformar centímetros em metros, nós temos que dividir o valor da quantidade de centímetros desejada por 100, pois sabemos que 100 centímetros é igual a 1 metro, tá bom? Tendo essa certeza que 100 centímetros vai ser sempre igual a 1 metro, quando nós tivermos uma quantidade grande de centímetros e quisermos transformá-los em metro, nós vamos usar então a divisão. Vamos tomar como exemplo o 900. Então, eu tenho 900 centímetros e tenho que transformá-lo em metros. Eu vou pegar o 900 e dividir. Quanto equivale 1 metro em centímetros? 100. Dividir por 100. Quanto vezes 100 que vai dar 900? Então, vamos lá. Se eu colocar do 100 para chegar até o 900, 100 mais 100 mais 100, 200, mais 100, 300, mais 100, 400, mais 100, 500, mais 100, 600, mais 100, 700, mais 100, 800, mais 100, 900. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes o 100 vai dar 900. E eu coloco o 9 aqui embaixo. 9 vezes 100, 900. 900 menos 900 vai dar 0. Eu tenho 900 e tiro 900. A minha resposta é sempre essa que está aqui, tá? Se aqui deu 0 é porque a minha resposta foi exata. Então, eu tenho 9 metros. 900 centímetros é igual a 9 metros. Agora sim, já podemos realizar nossas atividades, que serão da página 155 a 160. Questão 1. Há borrachas de vários tamanhos. Veja o comprimento de algumas delas. Então, tem aí um gráfico com os tamanhos das borrachas. Letra A. Quantos centímetros a borracha maior tem a mais que a menor? Então, você tem que ver a diferença entre a maior e a menor e dizer quanto é essa diferença. Letra B. Quantos centímetros a borracha rosa tem menos que a borracha amarela? Também é encontrar a diferença entre a borracha rosa e a borracha
amarela. Letra C, qual é a cor da borracha que tem 3 centímetros a menos que a borracha maior? Então, você vai encontrar a borracha maior e depois descobrir qual é a cor da borracha que tem 3 centímetros a menos que ela, tá? Encontrando também a diferença. Questão 2. Observe as figuras e escreva no espaço abaixo a medida do comprimento de cada uma. Tem um carretel aí de linha, um prego e um apontador. De acordo com essa régua que está no próprio livro, você vai colocar a medida de cada uma, tá? Responda as questões fazendo estimativas. Letra A. Estimativa é algo que você estima, que você acredita que seja, tá bom? A distância da sua casa à escola que você estuda é maior ou menor que 1 quilômetro? Então, 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Você acha que tem 1.000 metros de distância entre sua casa e a sua escola? Pensa direitinho e coloque. É o que você acha, tá? É uma resposta pessoal. Letra B. Escreva o nome de 2 lugares onde você costuma ir. Um que fique menos de 1 quilômetro da sua casa e outro a mais de 1 quilômetro da sua casa. Também é uma resposta pessoal. Locais onde você costuma ir. Seja padaria, mercado, clube, a própria escola, tá bom? Uma lanchonete que você costuma ir, o shopping. Então você vai dizer um que fique a menos de 1.000 metros da sua casa, que é 1 quilômetro, e outro que fique a mais de 1.000 metros da sua casa, que é mais que 1 quilômetro. Questão 4. Escreva qual é a melhor unidade de medida de comprimento para medir o comprimento de uma pessoa. Letra B, a distância de Salvador até Recife. Letra C, o comprimento de um lápis. Letra D, o comprimento de um campo de futebol. E letra E, a espessura de um vidro. Você vai dizer se você vai utilizar centímetros, milímetros, metros ou quilômetros para realizar essas medidas. Questão 5. Observe a transformação de quilômetros em metros e faça o mesmo. Então, de acordo com o que está aí no exemplo, 1 quilômetro igual a 1.000 metros, então 1 vezes 1.000 é igual a 1.000. Você tem 2 quilômetros, 3 quilômetros, 5 quilômetros, 7 quilômetros, 8 quilômetros, 10 quilômetros, 12 quilômetros e 15 quilômetros. Multiplicando cada um por 1.000, você encontrará o resultado em metros. Questão 6. Observe a transformação de centímetros em metros e faça o mesmo. Então, também foi explicado aqui, né, de centímetros para metro, a gente vai então dividir, não é multiplicar. O exemplo está aí, 100 centímetros é igual a 1 metro. Então, 100 dividido por 100 é igual a 1. E aí você vai pegar o 200 e dividir por 100. 200 centímetros dividido por 100. 300 centímetros, 500 centímetros, 600 centímetros, 800 centímetros, 1.000 centímetros, 1.100 centímetros, 1.500 centímetros. Cada um sendo dividido por 100, se encontrará a quantidade em metros. Questão 7. Observe as informações sobre os garotos e, em seguida, descubra o comprimento de cada um. Lúcio é 20 centímetros mais alto que Pedro. Então, aí a gente já sabe com essa informação quem é o Lúcio e quem é o Pedro. Pedro é 10 centímetros mais baixo que Marcos. Marcos tem 1,80 centímetros de altura. Aí na questão só aparece 2 crianças, mas você imagine que existia outra que tem também a altura sendo colocada, como 10 centímetros a mais do que Pedro. Então Pedro é 20 centímetros menor que Lúcio e 10 centímetros menor do que Marcos.
podemos entender que Marcos então está no meio, né? É uma escadinha. Pedro, Marcos e Lúcio. Pronto, já dei todas as dicas, né? Descubra então quanto mede Marcos, quanto mede Pedro e quanto mede Lúcio. Leia o diálogo entre Joana e suas amigas, Luísa e Helena, e descubra quem percorreu a maior distância. Joana disse: eu percorri meio quilômetro. Luísa: faltam 350 metros para completar 1 quilômetro de caminhada. E Helena disse: eu já andei 700 metros pela estrada. Quem percorreu a maior distância foi? Então, de acordo com o que cada uma disse, descubra quem percorreu a maior distância. Lembrando que se 1 quilômetro tem 1000 metros, a metade, né? Meio quilômetro é igual a 500 metros, não é isso? Muito bem. Página 159, questão 1. Complete a tabela transformando as medidas de comprimento. Observe o exemplo. 1 metro em decímetros é igual a 10 decímetros, em centímetros é igual a 100 centímetros, que é igual a 1000 milímetros. Então, 1 metro é igual a 10 decímetros, 100 centímetros e 1000 milímetros. Esses são submúltiplos do metro, tá? Então, 3 metros teria quantos decímetros, quantos centímetros e quantos milímetros? 7 metros teriam quantos decímetros, quantos centímetros e quantos milímetros? E 10 metros e 29 metros. Uma dica para você responder facinho isso aqui. Presta atenção na quantidade de zeros, tá? Que aí não precisa nem calcular. Questão 2. Observe a tabela e faça uma estimativa, indicando a que grupo pertence cada pessoa. Grupo 1. As pessoas de estatura, de tamanho, né? De 1,10 m a 1,20 m. Grupo 2. Pessoas com estatura de 1,21 m a 1,30 m. Grupo 3. Estatura de 1,31 m a 1,40 m. Grupo 4, estatura de 1,41 m a 1,50 m. Grupo 5, estatura de 1,51 m a 1,60 m. Então, você vai olhar com calma e indique a qual grupo elas pertencem, tá? Questão 3. Observe o gráfico com a medida dos cachorros e complete a tabela ordenando do mais baixo para o mais alto, do menor para o maior, tá, gente? O gráfico é esse da parte de cima, onde tem os nomes das raças dos cachorros e a altura de cada um, de acordo com a sua raça. E a tabela a ser completada é essa que está aí de roxinho ou lilás, né? E aí você vai colocar os cachorros de acordo com a sua colocação, né? Se ele estará em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, ou sexto ou sétimo. E a raça, tá? Lembrando que em primeiro lugar está o menor. E em último lugar, lá no sétimo lugar, estará o maior cachorro, tá bom? E a pergunta final: alguma raça de cachorro possui comprimento maior que 1 metro? Se sim, qual é essa raça? Meus amores, realizem as atividades com muito cuidado, paciência, carinho e atenção. O ideal é que após ver as atividades, qualquer dúvida, volta o vídeo das explicações, que estará lá tudo bem explicadinho, adequadamente. E faça sua atividade acompanhando as explicações das atividades, tá bom? Mas se mesmo assim houver dúvidas, estou à disposição. Beijo, beijo.